Gostaria de aproveitar que os irmãos estão sobre os pés, convidá-los a abrir Gênesis capítulo 38. Eu estarei fazendo a leitura de dois textos que o Senhor colocou ao meu coração, e o primeiro é Gênesis 38, do versículo 1 desde já estender a minha gratidão a Deus, louvar a Ele, porque isso é prova do amor e do cuidado dEle para com as nossas vidas. Ser grato a Deus pela vida dos nossos pastores, que o Senhor continue os abençoando. Todos encontraram? Nos diz assim: por esta época Judá deixou os seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulã, chamado Irá. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Sua, e casou-se com ela. Ela a possuiu, engravidou e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidá-la, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve outro filho e chamou Selá. O segundo texto, Mateus, capítulo 1, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 1, verso 1 em diante. Que nos diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou Perás e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perás gerou Esmom e Esmom gerou Arão. Arão gerou Aminadab e Aminadab gerou Nazon. Nazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou a Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, e Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Zosias, e Zosias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazer, Eleazer gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Amém? Podei tomar os vossos assentos, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, que é digno de toda adoração, de todo louvor. Amados e queridos irmãos, o Senhor, há uns 20 dias atrás, colocou esta palavra ao meu coração, a qual eu lia o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus capítulo 1. E quando eu meditava na genealogia de Jesus, o Senhor me mostrou algumas coisas, o Senhor me levou a enxergar aquilo que era improvável.
E quando eu enxerguei aquilo que era improvável, Deus me levou em Gênesis capítulo 38, a qual nós lemos por primeiro. Mas antes de meditar nestes textos, eu gostaria de trazer uma introdução ao seu coração para que você possa compreender aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer em Gênesis 29, ela vai nos mostrar que Jacó, ele casa com Lia e gera 6 filhos. Dentro do casamento de Jacó com Lia, Jacó gera Judá. No texto de Gênesis que nós lemos, Judá é o 4º filho de Jacó com Lia. A palavra do Senhor vai dizer que quando Lia gera Judá, Lia vai olhar e vai dizer a seguinte frase: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu o nome de Judá. Por que Lia está dizendo desta vez eu louvarei ao Senhor? Porque os 3 primeiros filhos que vieram antes, ela queria chamar a atenção de Jacó. Mas quando Lia gera Judá, ela olha e diz: desta vez eu louvarei ao Senhor. Desta vez eu serei grata ao Senhor. Porque não tem a ver com o que Jacó pode fazer, mas foi Deus quem me deu. Foi Deus quem abriu a minha mão. Porque os 3 primeiros filhos, Lia queria chamar a atenção de Jacó. Mas no 4º, Lia entende que a atenção de quem ela tem que chamar não é de Jacó, mas é daquele que entregou os filhos sobre o ventre dela. Então Lia olha e diz: desta vez eu louvarei ao Senhor. E deu o nome do menino de Judá. Judá do hebraico quer dizer Yehudá, que significa de louvor ou de agradecimento. Lia estava preocupada com agradar a Jacó, mas quando ela dá a luz a Judá, ela entende que o único que é digno de toda adoração e de toda gratidão é o Senhor Deus que está no céu. Judá é o filho da gratidão de Lia. Judá é o filho do louvor a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer em Gênesis capítulo 38, no texto em que nós lemos, a palavra vai nos mostrar que Judá, após, juntamente com os seus irmãos, venderem José, Judá ele decide sair do meio da sua família. Judá ele decide deixar a sua casa, deixar seus irmãos, deixar o seu pai, e ele sai do meio da sua parentela. O texto de Gênesis capítulo 38, versículo 1, diz que Judá ele sai e ele vai morar numa terra chamada essa por Adulão, uma cidade cananeia. Ali na cidade cananeia, Judá conhece um homem chamado Irá. E Judá começa a habitar dentro da casa deste homem. Judá começa a morar dentro da casa deste homem. E a palavra do Senhor vai dizer que naquele mesmo ambiente em que Judá estava, Judá conhece uma moça e se apaixona por ela. Judá conhece uma moça, a palavra do Senhor não vai dizer o nome dela, mas a palavra do Senhor vai dizer que Judá conhece a filha de um cananeu, por nome, chamado Suá, e ele se casa com ela. A Bíblia não diz o nome da moça, mas diz o nome do pai. E a palavra vai continuar dizendo que Judá ele se deita com ela e ele engravida, dando à luz a um menino. E ele dá o nome do menino de Er.
Judá se deita com ela novamente e ele torna a engravidá-la, dando à luz a um segundo filho por nome de Onã. E a palavra do Senhor vai continuar dizendo que quando eles entram em Quezibe, ela tem outro filho por nome de Selá. E aqui eu inicio a ministração que o Senhor colocou ao meu coração. Quando eu meditava em Mateus capítulo 1, o Senhor me fez lembrar de uma mensagem que foi trazida sobre este altar acerca de Onã, porque a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo nos faz lembrar das coisas que nós ouvimos. O Espírito nos faz lembrar daquilo que nós aprendemos. A palavra do Senhor vai dizer que Judá tem o primeiro filho chamado de Er. Er foi gerado dentro da genealogia de Judá. Er foi escolhido. Er não foi gerado por acaso. Er não estava ali, pastora Jéssica, porque alguém quis. Mas ele estava ali porque Deus colocou ele dentro do ventre da mulher de Judá. Quem acredita no acaso, eu não acredito que as coisas acontecem por acaso. Eu acredito que Deus tem um propósito e um projeto para todas as coisas. Eu acredito que nada acontece por um acaso. Se você entrou neste culto hoje, não é por um acaso. É porque Deus te trouxe, te sentou aí, porque Ele queria falar com você. Eu acredito que você tinha muitas coisas para fazer, mas o Espírito Santo te trouxe e te assentou aqui. A palavra do Senhor vai dizer que tem uma conduta que não agrada ao Senhor. E quando nós falamos de conduta, nós falamos acerca de vida, de atitudes, de decisões. Nós falamos acerca de tudo aquilo que nos envolve. Deus olha para ele e a vida de ele desagrada ao Senhor. A conduta envolve as ações, as escolhas e as interações. Então, porque a conduta de Er não agradou ao Senhor, o Senhor decidiu matar ele. Porque por mais que eu esteja inserido, quando a minha conduta não condiz com aquilo que Ele me chamou, nós temos o costume de dizer que Deus é amor, mas Ele também é justiça. A palavra vai dizer que Deus, a Bíblia é bem específica em dizer que Deus matou ele, porque a sua conduta não condizia com o propósito que Deus tinha estabelecido. O propósito não era de ele, mas o propósito era do Senhor. Então Deus mata ele. Ele tinha se casado com Tamar, porque Judá escolhe Tamar e entrega a ele. E agora Tamar fica viúva. E na lei do levirato, Deuteronômio capítulo 25, do 5 ao 6, a palavra vai dizer que quando um irmão morre, o outro assume a esposa do falecido. E a palavra vai dizer que o primeiro filho que ela gerar não é daquele que assumiu, mas é a descendência daquele que morreu. Então o pai pega Tamar e entrega a Onã, o segundo filho.
Onã tem por obrigação fazer com que Tamar gere para dar descendência a ele, que desagradou a Deus e foi morto porque Deus quis. Então Onã assume a responsabilidade por Tamar, mas Onã não assume a responsabilidade para cumprir princípios. Onã assume a responsabilidade para viver o prazer que Tamar poderia oferecer para ele. Então, Deuteronômio vai dizer que se ele não quiser aceitar Tamar, Tamar vai até a liderança e a liderança vai chamar ele. E quando ele estiver à frente da liderança, Tamar vai arrancar o tamanco e dar na cara dele. Isso é a Bíblia. Depois você lê lá. Deuteronômio 25, do 5 em diante. E aquele homem, aquela geração será reconhecida como a geração do tamanco na cara, porque não assumiu a responsabilidade de homem, porque não assumiu a lei que havia sido imposta sobre a vida dele. Mas Onã, por um lado, ele assume Tamar, mas ele não assume porque ele quer cumprir o papel dele como homem, como Tamar. Ele não assume porque ele quer fazer com que Tamar dê descendência a ele. Ele assume porque ele quer se deitar com ela, mas não quer a responsabilidade de tê-la como mulher. Porque tem gente que está acostumada, e nem estava aqui no meio, mas tem gente que está acostumada a viver por prazeres e não por princípios. Nós estamos inseridos em uma geografia de pessoas que querem o prazer, mas não querem os princípios estabelecidos por Deus. Nós estamos vivendo uma geração que sai por prazer, que se relaciona por prazer e não por princípios. E a palavra do Senhor vai nos dizer que é melhor viver por princípio do que por prazer. Mas ele resolve viver por prazer e não por princípio. E a conduta de ele desagrada ao Senhor. E a conduta de Onã desagrada ao Senhor, porque todas as vezes que ele ia deitar com Tamar, em vez dele engravidá-la, ele jogava o sêmen no chão. Então o Senhor resolve matar Onã, porque a conduta de Onã desagrada ao Senhor. Um conselho: cuidado com a sua conduta, porque você pode estar achando que está agradando ao Senhor. Cuidado com a tua forma de viver, cuidado com as tuas atitudes. Tem uma frase que diz que o mundo está cheio de boas intenções, mas as minhas boas intenções não são as intenções que Deus tem. Podem até ser boas à minha vista, mas a vista do Senhor pode ser horrível. Então, mais uma vez, o Senhor decide matar Onã. Eu imagino Judá olhando e dizendo: essa mulher tem alguma coisa estranha, porque os meus filhos se casam com ela e morrem. Mas não se trata do que a mulher fez, se trata da responsabilidade que eles não assumiram perante ao Senhor. Judá pega Tamar e diz: vai para a casa do teu pai e promete selar, quando ele crescer, eu vou te dar como marido. Mas no coração de Judá ele está dizendo: eu não posso dar o meu filho, porque essa mulher já matou 2, vai morrer mais um. Só que o que Judá não entendia, que não era Tamar, eram os filhos que não estavam inseridos dentro do propósito, do princípio que Deus havia estabelecido para a vida deles.
A geração de Judá foi a geração escolhida para gerar aquele que salvaria a nação. Então Deus não pode aceitar ele e Onã fazer o que eles querem dentro da genealogia. Então o que Deus faz? Deus tira quem estava inserido e coloca quem não estava. Deus faz isso? Faz. Porque quando eu não quero cumprir o princípio que Ele tem para a minha vida, Ele me tira e coloca quem está disposto a cumprir. E eu vou te falar mais. Quem Ele coloca, a sociedade vai dizer, é improvável. Não merecia estar. Mas não é sobre o que eu mereço. É sobre o que Ele pode fazer através da minha vida. Como igreja, precisamos entender que nunca foi a respeito de mim ou de você, mas sempre foi a respeito do que Ele é. E Ele é Deus para fazer aquilo que é impossível se tornar possível. Nunca foi a respeito do que você possui. Nunca foi a respeito do teu diploma ou da classificação que você ocupa. Nunca foi a respeito do terno que você veste ou do vestido que te veste. Sempre foi acerca do projeto que Ele estabeleceu antes mesmo de formar a mim e você. Ele e Onã, pela conduta errada, perdem o direito de estar inseridos na genealogia de Jesus. Isso nos prova que a nossa conduta pode sim nos tirar do propósito, ainda que nós estejamos inseridos. A nossa conduta pode fazer com que nós venhamos perder tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Ele e Onã perdem o direito. E quando ele e Onã perdem o direito, eles perdem o direito de fazerem parte do projeto que o Senhor já tinha estabelecido sobre a vida de Judá. Eram homens que Deus escolheu para fazer parte, mas a conduta os tirou. E a palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 1, vai nos mostrar acerca da genealogia de Jesus. Mateus começa descrevendo que é a genealogia de Jesus Cristo. Quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que toda a genealogia começa com o patriarca mais antigo que foi chamado. Mateus tinha que começar por Abraão, mas Mateus está olhando e está dizendo: Abraão não veio primeiro. Mateus está olhando e está dizendo: Abraão não foi o primeiro, porque antes de Abraão ser formado, ele já era, ele já estava lá, antes da criação ser formada, ele já estava lá. Enquanto os outros estão dizendo genealogia de Abraão, de Davi, Mateus está olhando e está dizendo: não, Abraão não veio primeiro, Davi não veio primeiro, porque ele já estava lá antes da formação do mundo. Antes do Senhor olhar e dizer: eu vou formar o homem, eu vou formar a mulher, ele já estava lá. Antes de Deus formar, ele já estava presente lá. E Mateus continua descrevendo
acerca da genealogia de Jesus. E ele vai descrevendo acerca das gerações. Quem gerou quem? E dentro desta geração, quando eu li esse texto, foi o primeiro texto que eu li. Mateus capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: Judá gerou Perás, e Perás gerou Zerá, cuja mãe foi Tamar. Judá não entregou Selá para Tamar, porque ele ficou com medo do filho morrer. Então o que Tamar faz? Quando ela fica sabendo que Judá vai subir para a cidade, ela se veste de prostituta, para que ele não a reconheça. Ela tira as vestes do luto, e se deita com Judá. Judá não tem dinheiro para pagar, então deixa os seus penhores, como um sinal de que ele enviaria um cabrito para pagar Tamar. E a palavra do Senhor vai dizer que depois de um tempo, Judá envia o servo para levar o cabrito, mas o servo não encontra Tamar, porque ele não sabia que era Tamar. Ele procura uma prostituta, mas ele não acha. Então a palavra vai dizer que o povo fica sabendo que Tamar está gerando, mas Tamar não tem marido. Tamar é viúva, não é viúva de um, de dois, e estava aguardando que Selá fosse entregue como marido para dar descendência aos dois que morreram. Mas Tamar, por mais que de maneira errada, Tamar se antecipou. Tamar se vestiu e se deitou com Judá, gerando 2 filhos. Quando o povo diz para Judá que Tamar estava grávida, Judá falou: leva para o meio do povo e mata, apedreja ela. Mas o que Judá não sabia era que Tamar tinha nas mãos os penhores do homem que tinha se deitado com ela. Então, quando o povo leva ela para ser apedrejada por adultério, porque ela precisava esperar Selá, ela diz: espera um pouquinho, eu tenho na mão o selo daquele que se deitou comigo. Eu tenho na mão alguns penhores que ele me deixou como garantia. E quando o servo fala para Judá que ela tinha os penhores, Judá reconhece que de fato quem tinha deitado com Tamar era ele. Mas Deus é tão bom. Diferente de ele e Onã, Judá assume a responsabilidade de homem. E Judá diz: eu vou assumir ela como esposa. E a palavra vai dizer que Judá nunca mais se deitou com ela. A primeira mulher que é improvável está na genealogia de Jesus, ela entrou. A primeira mulher que era improvável de estar na genealogia de Jesus entra. De maneira errada, mas entrou. E quando eu entendi isso, o Senhor falou algo ao meu coração. Ela era improvável, e quem era provável foi tirado. Tamar não era para estar, mas entrou.
Outra mulher que me chamou a atenção foi Raabe. Raabe era uma prostituta. Outra mulher improvável de entrar na genealogia de Jesus. Mas não é sobre o que eu mereço. É sobre a graça que é derramada sobre a minha vida. É sobre o favor imerecido. Porque se fosse pelo que eu mereço, eu não merecia estar aqui. Mas a graça dele me alcançou. A graça dele foi lá no lamaçal do pecado e me tirou de lá. Eu era um improvável. Se eu te contar a minha história, você vai falar, desce do altar. Mas não tem a ver com o que eu posso ou com quem eu sou. Tem a ver com a graça que me alcança todos os dias. Se você está sentado nessa cadeira, não é porque você merece, é porque a graça dele te alcança todos os dias. Porque se fosse por mérito, nós já teríamos morrido há muito tempo atrás. Mas a graça dele nos alcança a cada amanhecer. O favor imerecido nos alcança a cada novo amanhecer. Raabe era prostituta, mas Raabe soube aproveitar a oportunidade. A Bíblia vai dizer que quando os espias entram dentro da cidade, Raabe aproveita a oportunidade, pastor, e Raabe os esconde. E ela diz: o povo está atemorizado, porque eles ouviram falar o que o Deus de vocês fizeram com os inimigos. Mas faz uma coisa, já que eu escondi vocês, lembra de mim quando vocês forem invadir a cidade. Raabe era prostituta, mas reconheceu a graça de Deus. Raabe sabia que de maneira nenhuma ela tinha acesso, ela tinha entrada. Eu imagino o povo olhando e dizendo: quem é ela para querer entrar? A porta para Raabe estava fechada, mas a graça do Senhor abriu a porta para que Raabe entrasse. Quando eles invadem a cidade, eles dizem: ó, coloca um cordão vermelho, porque a tua casa nós não vamos invadir. Isso é sinal de graça de Deus sobre a vida de Raabe. Outra mulher que era improvável de estar na genealogia de Jesus era Betseba. E a Bíblia não chama ela de Betseba. A Bíblia diz: cuja tinha sido mulher de Uzias. Era alguém que era improvável. Eu imagino Betseba passando e alguém olhando: não é ela que era mulher de Uzias? O rei Davi do lado e alguém olhando: era a mulher de Uzias. A Bíblia diz que ela era a mulher de Uzias. Betseba era improvável para estar na genealogia de Jesus. Quando a palavra diz cuja mãe tinha sido mulher de Uzias, o Senhor está dizendo: ela pecou. Por mais que Davi fosse rei, ela sabia que ela tinha um marido. Ela sabia que ela era casada com Uzias. Mas a minha graça
meu favor alcançou a vida dela. Partindo para o fim, eu era um improvável e você era um improvável. Foi a graça dele que te alcançou. Nós éramos improváveis de estar aqui. Sabe essa cadeira que você está sentado? Você não tinha direito, mas a graça do Senhor te deu direito de se assentar aí. Por mérito? Não, por graça. Eu não merecia nada, mas a graça me alcançou. A palavra do Senhor vai dizer que nós merecíamos a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas a graça veio e anulou o salário do pecado sobre as nossas vidas. Era para mim estar morto, para você estar morto, mas ele disse: a minha graça vai alcançar a vida deles. Por mérito? Não, por graça. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração é: você não está sentado aí porque você merece. Eu não estou aqui em cima porque eu mereço, mas é porque a graça do Senhor me alcançou e te alcançou. Foi a graça. Não foi por mérito, mas foi por graça. Efésios capítulo 2, versículo 4, versículo 5, diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos os nossos pecados. A tua vida não é consequência do que você faz, a tua vida é porque a graça te alcançou por intermédio de Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 19 vai dizer: vocês não são do mundo, mas eu os escolhi do mundo e os enviei. João capítulo 1, versículo 11 ao 13. A palavra do Senhor vai dizer a seguinte frase: veio para que era seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ao que crerem em o seu nome, os quais nasceram não por descendência natural, nem pela vontade da própria carne, mas pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Sabe o que João está dizendo? Você não estava inserido na genealogia, mas ele te colocou lá. Você era um improvável, mas a graça dele te alcançou e te inseriu dentro da genealogia de Jesus. Gálatas 3:26. Porque todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Foi a graça de Jesus que te tornou filho, porque você era um improvável, mas a graça te alcançou. Hoje você não é mais um improvável, mas você é chamado de filho. Satanás está olhando para a igreja e dizendo: você era uma prostituta, você era uma adúltera, você era um maconheiro, você era um feiticeiro, você era um improvável. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para a igreja: você era um improvável, mas a minha graça te alcançou e te deu o direito de ser chamado de meu filho.
soprando no ouvido de algumas pessoas e dizendo: o que é que você está fazendo lá? O inferno está olhando e está dizendo: você vai fazer o que lá? Lembra do teu passado? Lembra de quem você era? Lembra do que você fez? Você não merece. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: você não merecia, mas o meu favor te alcançou. Você não merecia, mas eu enviei a minha graça. O favor para quem não merece nos alcançou. E o favor entra porque Ele amou. João 3,16. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou, ou que deu, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor Rodrigo, a graça nos alcançou, mas dá o direito de viver uma vida fora daqui. Tem pessoas que ainda não estão compreendendo o que Deus tem para a sua vida. O pecado te afastou da graça. O pecado te afastou do propósito. O pecado te afastou do projeto. Mas a graça te ligou novamente e te inseriu dentro do projeto que Deus tem para a humanidade. Você era improvável, mas a graça dele te dá vida eterna. Você era improvável. A graça me alcançou e te alcançou. A graça me deu direito e te deu direito de ser chamado de filho. O inimigo está dizendo: tu é o improvável. E o Senhor lá do céu está olhando e está dizendo: tu não é o improvável mais. Tu é chamado de filho de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos enxertados nele, porque era improvável, que nós fizemos parte, mas Ele nos enxertou para sermos chamados de filho. Ele deu o lugar dele por amor à tua vida. Enquanto o inferno estava dizendo: o pecado vai matar, ele estava olhando: Pai, eu vou descer. Eu vou assumir o lugar de condenação dele e dela. Enquanto o pecado estava olhando, estava dizendo: eu vou matar. Senhor, o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor estava olhando lá de cima: Pai, deixa eu descer. Deixa a minha graça alcançar a vida dele, a vida dela. Pai, ainda que ele seja um improvável, deixa a minha graça se manifestar. Porque, Tom, aonde a graça dele se manifesta, há transformação. Aonde a graça dele se manifesta, a conduta diferente, a mudança de vida, a renovo. Aquele que é alcançado pela graça não vive da mesma maneira. Ele é transformado pela graça. A graça te alcançou e te deu o direito de ser chamado de filho. E além de te alcançar e te dar o direito de ser chamado de filho, a graça te dá vida, não só aqui, mas te proporciona vida eterna. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você e para dizer para mim: nós não merecíamos nada do que Ele tem feito. E às vezes nós dizemos: Senhor, é pouco. Mas Ele está dizendo: a minha graça é suficiente para fazer o impossível acontecer. Senhor, mas não dá. E o Senhor está dizendo: a minha graça te basta. O meu favor é suficiente para transformar a tua vida. Senhor, mas eu estou cansado. E Ele está dizendo: o meu favor é suficiente para te sustentar.
O meu favor é suficiente para alcançar a tua casa. O meu favor é suficiente para transformar aquele que está nas drogas. É o meu favor. O meu favor é suficiente para transformar aquele que está envolvido com a prostituição. É o meu favor. Porque aonde o meu favor chega, a transformação, a renovo, a mudança. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé, com a permissão do pastor. E eu já encerro. Olha para quem está do teu lado e diz para ele: você não merecia. Fala mais forte: você não merecia. Eu não merecia. Nós não merecíamos nada, mas a graça do Senhor nos alcançou. Senhor, mas eu tenho tão pouco, mas a graça dele te basta. A misericórdia dele basta sobre a tua vida. Senhor, mas eu queria tanto viver de maneira diferente. Eu também queria, mas eu entendo que a graça dele me basta. Porque a graça dele me proporciona aquilo que o dinheiro não pode proporcionar. A graça dele me proporciona aquilo que o meu diploma não pode me proporcionar. O diploma pode abrir muitas portas, mas a graça me faz entrar pelas mansões celestiais. O dinheiro pode comprar muita coisa, mas não pode comprar a morada celestial. O Senhor está dizendo: não é porque você merece, mas é porque eu enviei a minha graça para te alcançar. Merecia não, mas a graça alcançou. O louvor pode ir louvando. Eu gostaria de dar 1 minuto para você. Para você dizer para Ele o quão grato você é. Porque ainda que você tenha pouco, a graça dele te basta. Mas mesmo assim, meu amor, ainda que o resultado da medicina seja contrário, a graça dele ainda te alcança.